Opa pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Manganotti e hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre quem é Deus. Muitas vezes a gente tem na nossa mente que Deus é uma figura distante, é alguém muito distante da gente, um ser que está além da nossa imaginação, e realmente Deus está além da nossa imaginação. Mas o Senhor Deus, Ele é muito mais do que a gente pode ver, do que a gente pode sentir. Deus está nos pequenos detalhes. Cristo está em tudo o que a gente vê, tudo o que a gente sente. Então, quando a gente fala, é Cristo. Quando a gente respira, é Cristo. Quando a gente permite que o Espírito Santo fale com a gente, é por meio de Jesus Cristo. Deus é tudo. Deus não se limita a uma imagem, por exemplo. Deus não se limita a uma figura. Deus é tudo, Ele está em tudo. Deus está em cada detalhe do nosso corpo. Deus está em cada célula do nosso corpo. E quando a gente se permite sentir a Jesus Cristo, quando a gente se permite que Ele seja o Senhor da nossa vida, a gente começa a entender um pouco melhor e o Espírito Santo de Deus começa a tocar mais no nosso coração para que a gente entenda quem realmente é o Senhor. E é aí que Ele começa a agir na nossa vida. Então, enquanto a gente tiver um coração duro, um coração com ódio, um coração com ira, dificilmente o Espírito Santo do Senhor vai falar ao nosso coração. Dificilmente a gente vai começar a enxergar Cristo nos detalhes. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa realmente a aplicar tudo que Deus, tudo que Jesus Cristo deixou para a gente aqui na Terra, por meio da palavra dele, a gente começa a entender que ele deixou um manual pra gente. Cristo nos deixou um manual de como sobreviver nesse mundo. A Bíblia é um manual de como sobreviver a esse mundo corrompido e caótico em que nós vivemos hoje. Então, se a gente seguir a palavra de Deus e colocar em prática os seus conhecimentos, a gente vai ter uma vida próspera, uma vida feliz, desde que Cristo seja a nossa luz, seja o centro da nossa vida. E voltando à pergunta inicial, quem é Deus? A gente pode falar que Deus, Ele é tudo, Ele está em tudo e Ele vai além da nossa capacidade, além do nosso entendimento. Eu não consigo provar Deus para você, eu não consigo provar nada para você sobre Deus, porque Deus está além disso. Ele está além de uma simples prova de que eu posso dar para vocês. Ele está além disso. Senão ele não seria Deus. Se a gente conseguisse provar Deus, ele não seria Deus. Ele não seria o Deus Todo-Poderoso. Então, o fato da gente não conseguir provar Deus com toda a nossa limitação, com toda a nossa pequenez, isso mostra que Cristo é muito além do que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós falamos. Nós não temos ideia da majestade de Deus. Nós não temos ideia de como Jesus de quão grande é a sua glória. Então Deus não pode ser provado por palavras, por nada. Claro, a gente tem registros históricos que Jesus realmente esteve nessa terra, mas muitas pessoas acreditam nisso como apenas Jesus na forma humana e não como Jesus na forma de Deus, que ele veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, não como o Evangelho prega. Muitas pessoas veem Jesus Cristo apenas como uma pessoa normal, como uma pessoa da história. Mas nós cristãos sabemos que Jesus Cristo foi muito mais além do que um homem. Jesus Cristo foi o nosso Salvador. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo fez muito por nós. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje se encontra à direita de Deus Pai, intercedendo junto por nós a Deus. Então, quando perguntarem para você quem é Deus e você não tiver uma resposta, não tem problema, porque Cristo é muito mais, está além das nossas palavras, além dos nossos pensamentos. Nós não conseguimos provar Cristo. Alguém perguntar para você quem é Deus, apenas fale para essa pessoa começar a ler a Bíblia. E lá, ela verdadeiramente vai encontrar quem é Jesus Cristo. Através da palavra que Ele nos deixou, a pessoa vai entender quem é Jesus Cristo. E não só isso, mas Deus está em tudo. Deus está na natureza, Deus está no nosso corpo. Porque pensa comigo, como que o corpo humano ele é tão complexo assim? Não pode ser obra apenas do acaso, não pode ser obra apenas
Big Bang, como muitas pessoas explicam. Não tem como isso acontecer, é impossível, não dá. O corpo humano, ele é muito complexo. Não tem como ser simplesmente uma obra do acaso, uma obra do nada, através de bilhões e bilhões de anos. Não tem como. Tem um ser por trás de toda a criação. O corpo humano é perfeito. A natureza é perfeita. Não tem como. Tem um arquiteto por trás de tudo isso, de toda a criação. Tem um arquiteto. Existe um criador por trás de tudo isso. E é justamente Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que criou tudo, que estava junto do Pai no momento da criação. Então, para você que não acredita ou que tem alguma dúvida, basta você pensar nos detalhes. Cristo pensou nos detalhes quando nos criou. Deus foi muito cirurgião quando nos criou. Ele pensou nos extremos detalhes. Para ter feito o ser humano, como o corpo funciona de forma perfeita e harmônica, não foi obra do acaso, foi obra de Deus, o arquiteto de tudo, o criador do céu e da terra. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a entregar a nossa vida, a vida de vocês a Cristo, que é o verdadeiro e único Salvador, que um dia voltará para pegar os seus, porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, onde Deus Pai nos espera. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado, e se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha com os amigos. Um abraço.